E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Bom, vamos direto ao ponto, porque o nosso estudo de hoje traz uma daquelas cartas que costumam ser bem negligenciadas, mas que é simplesmente fascinante, a segunda epístola de Pedro. Ao longo da história, rolou muito debate sobre quem realmente a escreveu, mas o próprio texto não deixa espaço para dúvidas. O autor bate no peito e diz que foi testemunha ocular da transfiguração de Cristo. E olha, o que a gente tem aqui nas mãos é um documento urgentíssimo. O apóstolo sabe que o tempo dele está acabando, então ele escreve não só para dar um abraço pastoral, mas para armar a igreja. É uma mistura brilhante de carinho com uma defesa teológica pesada. Hoje, a gente vai focar justamente nisso, como essa carta contrasta a nossa confiança absoluta nas Escrituras com o perigo gigantesco dos falsos mestres, reafirma que o juízo divino é real e nos chama para um crescimento ativo na graça, totalmente ancorados na certeza da segunda vinda. Vamos nessa? Olha só que metáfora vívida e quase poética o texto usa para descrever essa ameaça interna. Fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Dá para sentir a ironia e a tragédia dessa imagem, né? Pensa bem, uma fonte no mundo antigo era sinônimo de vida, de alívio. Mas essas fontes aqui estão secas. Elas prometem o mundo, mas não entregam absolutamente nada. E essa é a descrição cirúrgica que Pedro faz dos falsos mestres que estavam se infiltrando ali nas comunidades. O discurso deles até soava profundo, mas na prática deixava o pessoal espiritualmente morrendo de sede e totalmente à deriva. E isso nos leva à seção 1, a ameaça dos falsos mestres. A carta deixa super claro que o grande problema não estava vindo lá de fora, o perigo morava ao lado. Homens que diziam fazer parte do povo de Deus começaram a espalhar o que a gente chama de ceticismo escatológico. Trocando em miúdos, eles negavam que Cristo ia voltar e que haveria um julgamento futuro. E faz sentido, né? Se você tira da equação a ideia de ter que prestar contas a Deus, pronto, você tem a desculpa perfeita para viver de qualquer jeito. Eles não estavam só discordando de um pontinho teológico aqui e ali. Eles negavam o próprio mestre que os resgatou. Eram movidos por pura ganância e arrogância. Pedro não alivia não, ele usa termos duríssimos. Chama esse pessoal de brutos irracionais, como cães que voltam ao próprio vômito. A pior parte de tudo isso, eles estavam lá, sentados nas festas e na comunhão da igreja. Pareciam ter escapado da corrupção do mundo, mas acabaram engolidos por ela de novo. Avançando para a seção 2, confiança nas Escrituras. Agora pensem comigo, diante de uma ameaça tão sedutora e que estava ali, dentro de casa, como é que a igreja ia se defender? A resposta de Pedro é certeira, ancorando a fé na autoridade absoluta da palavra de Deus. Ele traça uma linha bem clara entre a verdade apostólica e as mentiras desses mestres. De um lado a gente tem mitos engenhosamente inventados, literalmente histórias fabricadas para manipular. Do outro lado a gente tem o peso imenso de quem viu com os próprios olhos. Pedro lembra a todos, gente, eu estava lá, ele viu a majestade de Cristo no Monte da Transfiguração, ele ouviu a voz de Deus Pai. Isso não é teoria, não é achismo. É um fato histórico que prova que Cristo é divino e que sim, ele vai voltar. Mas Pedro vai além do próprio currículo. Ele aponta para algo ainda maior, as Escrituras. A imagem que ele constrói aqui é fantástica. É como se a palavra profética fosse uma candeia, uma lanterna brilhando forte num lugar super escuro, servindo de guia para a igreja até que o dia do Senhor amanheça de vez. Esse trecho é uma das declarações mais precisas que a gente tem sobre inspiração bíblica. A Escritura não saiu da cabeça de ninguém. Homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então a vacina contra o erro não é a intuição do momento, é a revelação inspirada. O que nos traz a seção 3, a realidade do juízo divino. Bom, já que a Escritura é totalmente confiável, o que ela diz sobre a justiça de Deus é simplesmente inegável. Os falsos mestres queriam vender a ideia de que Deus estava nem aí para o pecado, que julgamento era historinha de niná. Mas a carta desmonta essa ilusão fazendo uma viagem rápida pela história. É olhar para trás para entender o futuro. Pensa bem, se Deus julgou os anjos rebeldes, se ele mandou o dilúvio no tempo de Noé, e se ele reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas, é óbvio que ele vai julgar a impiedade de agora. Só que no meio desse cenário assustador tem uma mensagem linda de graça. Nesses mesmos eventos catastróficos, Deus salvou Noé e resgatou Ló. A lição número 1 aqui é: o juízo de Deus é real, mas não é cego. Ele sabe muito bem como livrar o seu povo da provação, enquanto reserva os injustos para o dia do acerto de contas. Vamos para a seção 4, a certeza da segunda vinda. E aqui a gente chega no coração escatológico da carta, a consumação de tudo. Pedro vai bater de frente com os escarnecedores que duvidavam do plano de Deus. Sabe aquela pergunta clássica que ecoava lá na igreja primitiva e que a gente ainda ouve muito por aí hoje?
Ué, onde está a promessa da vinda dele? O pessoal cético olhava para a história, via gerações passando, o mundo do mesmo jeitinho de sempre e usava essa suposta demora como a prova definitiva de que Cristo não voltaria nunca. Mas olha, esse argumento falha de forma absurda por não entender quem Deus é. A resposta que a carta dá é de uma profundidade de cair o queixo. O calendário de Deus simplesmente não é o nosso. Essa lentidão que a gente acha que existe não é Deus sendo preguiçoso ou esquecido. Muito pelo contrário, é a pura expressão da paciência dele. Ele está atrasando o relógio de propósito, dando mais tempo para que as pessoas se arrependam. Então, aquilo que o cético chama de atraso, o Evangelho chama de misericórdia. Mas fica o aviso, essa paciência tem limite. Quando o Senhor voltar, vai ser de repente, como um ladrão. E vou te contar. Quando esse dia chegar, não vai ter nada de discreto. A descrição é de uma convulsão cósmica gigantesca. Os céus vão passar com um estrondo ensurdecedor, os elementos vão derreter de tanto calor. E isso deixa bem claro que as consequências do retorno de Cristo não são só uma ideia abstrata ou espiritual. O mundo físico que foi quebrado e manchado pelo pecado vai ser desfeito e purificado pelo fogo, do mesmo jeito que um dia foi limpo pela água lá no dilúvio. Mas calma, porque a destruição não é o ponto final da história, é só a limpeza para a glória que vem a seguir. E é aqui que mora a nossa esperança. A grande promessa não é que a gente vai ser resgatado para ficar flutuando no universo paralelo feito de nuvens. Não, a promessa é física, é cósmica, novos céus e nova terra. Um universo zerado, reconstruído, onde a justiça vai ser o oxigênio que a gente respira. Esse é o nosso destino de verdade. E, finalmente, a seção 5. Crescendo na graça. Sabendo que a história tem um final tão espetacular, a pergunta que fica no ar é: que tipo de pessoa a gente tem que ser hoje? Os falsos mestres usavam a ideia de que o juízo não existia para chutar o balde. Nós que acreditamos na volta de Cristo, temos que usar essa certeza como o maior combustível para buscar a santidade. E a carta nos dá um passo a passo para isso, que a gente costuma chamar de escada das virtudes. Começa lá na base, com a fé, e vai subindo até o amor. O detalhe aqui é que o esforço não é inimigo da graça. Já que Deus nos deu todo o poder para viver uma vida de piedade, a gente tem que fazer todo o esforço possível para somar essas virtudes no nosso dia a dia. Fazer isso evita que a gente fique cego e paralisado na fé. No fim das contas, a carta inteira desemboca neste conselho pastoral que é de ouro. Qual é o melhor antídoto contra a mentira e a heresia? Não é só virar uma enciclopédia de regras religiosas, é crescer de forma constante e ativa na graça e no conhecimento íntimo, relacional do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem para de crescer vira alvo fácil para a ilusão. Não tem jeito. E assim a gente amarra a nossa análise de hoje. Aquele ceticismo todo que Pedro enfrentou lá no primeiro século continua vivinho da Silva, sempre sussurrando que a justiça nunca vai chegar e que essa esperança de uma vida futura é só conto de fadas. Mas as escrituras rebatem isso com provas históricas, testemunhas e a palavra profética inspirada. Então, a pergunta provocativa que eu deixo com vocês é essa: as nossas vidas hoje refletem a urgência e a pureza de quem realmente espera a chegada iminente de novos céus e nova terra? É um baita convite para abrir a Bíblia e mergulhar ainda mais funda, não acha? A Ele seja a glória hoje e sempre. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.